Fala pessoal, esse aqui é o vídeo tutorial de instalação da fechadura de embutir MFD 3000D. Isso aqui é uma fechadura de embutir para portas tanto de giro quanto pivotantes e é uma fechadura que já tem a maçaneta. Então se você quer saber como fazer a instalação dela, fica aí até o final. Antes de mais nada, é bom você saber tudo que vem aqui dentro da embalagem para se preparar para a instalação. Começando aqui com o nosso gabarito, esse cara que a gente vai usar para fazer a furação. A gente vai ter aqui o manual do usuário, o manual de instalação, que é ele que a gente vai utilizar para auxiliar a gente na instalação. A gente tem aqui o mecanismo da porta, esse cara aqui que inclusive tem esse ajuste aqui, que a gente consegue alterar o lado aqui da lingueta dependendo da orientação da sua porta. E para esse cara aqui a gente também tem um calço, caso a gente precise levar ele em uma altura um pouco maior, a gente pode botar esse calço. Ainda falando aqui do mecanismo, a gente tem o ferro da maçaneta, que vai atravessar o nosso mecanismo aqui, entrando dentro lá do nosso módulo interno e do externo. Para fixar o nosso módulo interno, nossa unidade interna, a gente tem essa chapa de fixação. É claro, a gente vai ter aqui também as pilhas que acompanham já o produto para alimentar a nossa fechadura, todos os parafusos necessários, além, é claro, dessa contratesta para ir no batente, que ela também vem com calço de elevação, e esse acabamento, se você julgar necessário colocar lá. Olha que bacana aqui. Na nossa contratesta ele tem esses pequenos vínculos aqui que a gente pode entortar eles para deixar o fechamento da porta bem preciso. Bacana, né? E, por último, mas não menos importante, a gente tem essa chave Torx aqui, porque se a gente reparar, dentro da nossa maçaneta tem esse encaixe aqui para prender justamente o ferro da maçaneta. E esse parafuso aqui, Torx, vai ser utilizado para fechar, por isso que a gente manda essa chavezinha Torx aqui para fixar ele bem também. Mas antes também é bom a gente saber quais equipamentos a gente vai precisar para fazer essa instalação, além dos que vem lá dentro da caixa. Então, aqui eu vou usar uma furadeira, pode ser uma parafusadeira também, uma chave de fenda, uma broca de 10, porque se a gente olhar aqui no nosso gabarito, repare que ele tem um furo em cima e um embaixo de 10 milímetros, mas vamos furar somente o de cima. Aqui eu vou precisar também de uma serra-copo para fazer esses dois furos aqui do gabarito. E aqui eu tenho um furo de 40 milímetros, então outra serra-copos também. Além, é claro, para fazer o acabamento do batente, o martelo e o formão. Então, tendo tudo isso em vista, vale ressaltar que a instalação que eu vou fazer aqui é a substituição de uma fechadura comum por uma fechadura digital. E as nossas fechaduras são no padrão ABNT, ou seja, vai ser basicamente a substituição ali do mecanismo interno, o que facilita muito. Mas, se você for fazer a instalação de uma porta totalmente nova, você vai precisar de outros equipamentos, como por exemplo uma guia de furação. Mas aqui eu vou precisar só desses aqui e a gente já pode começar. Primeiro passo então é a gente tirar a nossa fechadura antiga. Então eu vou desparafusar tudo aqui para desmontar ela. Tiramos aqui o mecanismo antigo dessa porta e repare que se a gente colocar do ladinho do nosso mecanismo, os dois têm basicamente o mesmo tamanho, o que facilita muito a substituição. Agora sim a gente só vai ter que botar aqui o nosso gabarito para fazer as furações, para passar toda a fiação necessária. Bom, agora posicionando o nosso gabarito, repare que aqui a porta já tinha até o furo da chave, então a gente só posiciona mais ou menos onde é que a gente vai querer fazer a instalação e a gente começa a fazer as marcações. E repare que eu já fiz até o destaque aqui do gabarito para poder facilitar. Então, deixa eu fazer a marcação aqui. Vou começar primeiro com o furo de 10 aqui em cima. Agora o furo com a serra-copo de 40 milímetros. Furação feita, agora a gente já pode encaixar o nosso mecanismo. Mas se a gente reparar aqui, o nosso mecanismo ele é quadrado, diferente do acabamento dessa porta que estava redondo. Então a gente vai precisar de um formão aqui para deixar quadrado essas bordas e conseguir encaixar ele. Com a furação toda pronta, agora sim a gente pode botar o nosso mecanismo, lembrando que eu falei no começo do vídeo que o mecanismo é o padrão da ABNT, então ele vai encaixar exatamente no mesmo buraco onde o mecanismo antigo estava, e esse cabinho a gente tem que lembrar de botar ele para a parte de dentro. A gente coloca ele aqui
passa ele para a parte de dentro e encaixa aqui o nosso módulo. Prontinho, agora é só parafusar. Agora a gente vai para a instalação aqui do nosso módulo externo, ou unidade externa. Para isso, primeiro a gente precisa dessa ferramenta aqui que vem na embalagem, que é a nossa torre da maçaneta. Então repare que ela tem esses dois buracos aqui e esse vão um pouco maior. Esses dois a gente vai utilizar para colocar aqui dentro da maçaneta do lado externo. Então a gente coloca aqui. Se vocês repararem aqui nesse buraco, a gente consegue ver exatamente onde vai ser o encaixe do parafuso. Então ela vai ficar desse jeito aqui. E agora a gente pode colocar ela aqui na porta, lembrando que tem esse cabo. E aqui, se vocês repararem, dentro do nosso mecanismo lá dentro, tem esse vão, a gente vai passar o cabo lá para dentro. E agora é só encaixar aqui nas furações. Agora, para essa parte de dentro aqui, a gente vai pegar essa chapa de fixação primeiro. E repare que ela tem esse pequeno vão aqui também. Mais uma vez, a gente vai passar os cabos aqui por dentro. Então, com a borracha virada para a porta, a gente passa os cabos aqui. E mais uma vez é só encaixar aqui lá no nosso módulo externo também. E com esses dois parafusos a gente vai fixar a nossa chapa. Então um parafuso vai vir logo aqui em cima dos cabos e um outro bem aqui em cima. Para finalizar agora a gente pega a nossa unidade interna, o módulo interno. A gente vai ter que conectar os cabos, aqui não tem segredo, não tem como errar a conexão do cabo, né? Então esse primeiro cabo vai ser aqui. E o segundo logo aqui do lado. Reparem que aqui na própria chapa a gente tem esse organizador, a gente pode passar esse cabo branco aqui um pouco maior, para que ele fique organizado, é só a gente encaixar agora aqui na nossa chapa. E a gente vem agora com esses 3 parafusos e esse acabamento aqui para a gente tapar esse furo e finalizamos a porta. E aqui dentro do compartimento da pilha a gente tem mais 2 parafusos aqui em cima. E o acabamento aqui para finalizar. Lembrando que aquele vão do ferro da maçaneta que eu tinha mostrado é para a gente parafusar a própria maçaneta no ferro. A gente tem esses 2 parafusos aqui também e essa própria chave que já vem ali dentro do kit para a gente fazer essa fixação. E como parte final a gente tem que instalar aqui a nossa contratesta no batente. Olha só que bacana, esse modelo de contratesta, ele tem esses pequenos vincos aqui. Você pode utilizar uma chave de fenda para vir e amassar ele, caso a sua porta esteja com muita folga. Ela acaba ficando um pouco mais presa. Essa é uma dica para você, caso a sua porta esteja batendo muito. Mas para fazer a instalação bem simples, o que a gente precisa fazer? O ideal é a gente vir aqui na porta, a gente coloca aqui a nossa contratesta exatamente onde ela vai ficar com suficiência para fechar, a gente vai encostar a porta lá. Ó, então aqui eu encosto a porta e eu consigo tirar a medida de onde vai ficar minha contratesta. Então aqui eu posso marcar ela bem, mais ou menos nesse nível, e aqui em cima a mesma coisa também. Então agora pronto, já fiz o desgaste aqui do batente, é só encaixar a nossa contratesta e fazer a parafusação.
Instalação finalizada, agora o passo mais importante de toda a instalação é mudar a senha do administrador para a sua segurança. Então a primeira coisa que você tem que fazer é abrir a tampa do compartimento aí atrás, apertar no botão de cadastro e vai acender aqui a tela. Você vai ter que digitar a senha padrão de administrador de fábrica, que é 1, 2, 3, 4 e confirma. Ele vai entrar nesse menu, para mudar a senha do administrador é só apertar o 0 e digitar essa senha. Eu vou botar uma senha qualquer e digitar ela mais uma vez. E pronto. Assim a gente muda a senha, finaliza a instalação e você já pode começar a usar a sua fechadura. Se você gostou desse conteúdo e ele te ajudou de alguma forma, deixa aqui o seu like. Se for com alguma dúvida sobre a instalação, pergunta aqui nos comentários. Até a próxima.